Bora transformar a abóbora nessas panquequinhas? Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarice e o Cozinha Sem Chefe nasceu para trazer os sabores do mundo para sua casa e te inspirar na cozinha, para você olhar para o mesmo ingrediente, enxergar as diversas possibilidades que existem dentro dele, para você conseguir aproveitar o mesmo alimento de forma integral, não só usando tudo, sem desperdiçar nenhuma parte porque você não sabia mais o que fazer com aquele ingrediente, mas aproveitando também todas as partes de um ingrediente. E é por isso que hoje a gente vai fazer uma panquequinha de abóbora, inspirada em uma receita da África do Sul chamada Pumpkin Cookies, acho que é mais ou menos assim que se fala, e para isso eu vou usar um purê de abóbora que sobrou de outra receita. De uma abóbora eu fiz 3 receitas diferentes. A primeira parte da abóbora eu usei para fazer um ensopado da Jamaica, as 2 receitas já saíram aqui no canal. E a segunda parte eu fiz um purê e usei para fazer um mita, que é como se fosse uma pamonha de frigideira da Argentina. Guardei esse restinho de purê na geladeira e agora eu vou usar para fazer panquequinhas de abóbora. Então, se você quer aprender a fazer essas panquecas de abóbora, muito fáceis de fazer, perfeitas para o seu café da manhã e que vão te ajudar a incluir mais vegetais na alimentação de uma forma diferente e ainda reduzir o desperdício se você tem aquela abóbora aí no fundo da geladeira, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos. Essa receita é assim muito fácil, porque a gente só vai misturar tudo e levar para a frigideira para fazer as nossas panquequinhas. Tradicionalmente não são panquecas, na verdade essa receita lembra muito o bolinho de chuva. A massa é um pouquinho mais consistente que a de um bolinho de chuva, mas é uma massa que você não consegue assim modelar. E aí ela geralmente é frita, eles pegam a massa, porções da massa, que nem a gente faz o bolinho de chuva, colocam no óleo quente e aí você tem os seus bolinhos. E eles são inclusive muitas vezes referidos como donuts da África do Sul. Mas aqui eu quis fazer uma versão na frigideira para ser um pouco mais saudável, para ser mais prático também, para não ter que ficar sujando muita coisa, né? Porque a fritura suja muita coisa. E aí pensando em uma alternativa para o seu café da manhã. Mas se você preferir fazer, por exemplo, um lanchinho, vai receber alguém que quer fazer uma coisa diferente, você pode pegar essa mesma massa, exatamente assim, e aí você vai colocar ali no óleo quente como se fosse um bolinho de chuva. É uma alternativa interessante aí para você até colocar um vegetal diferente no bolinho de chuva. Vou colocar o purê aqui na tigela. Se você ainda não viu o vídeo da Almita, que é o vídeo em que eu usei a primeira parte desse purê, lá eu expliquei como eu cozinhei a abóbora direitinho. Eu não cozinho direto na água, acho que os vegetais perdem muito o sabor e a textura quando a gente cozinha direto na água. Então cortei em cubos, coloquei na frigideira, deixei ela dar uma refogadinha ali, sem azeite nem nada, só pegando um pouco ali no fundo da panela. Depois eu coloquei um tiquinho de água e tampei para fazer como se fosse um vapor. Assim ela fica mais adocicada, mais intensa de sabor, ela não fica com tanta água. E isso é interessante, principalmente quando você vai usar a abóbora como base de alguma coisa. Aqui, nesse caso que a gente vai fazer a panqueca, você até conseguiria ajustar, se ela tiver com muita água, você consegue ajustar depois colocando mais ou menos leite. Mas se você vai fazer uma receita que você vai modelar, por exemplo, um nhoque de abóbora, é legal quando você faz assim, ou você assa, porque aí ela vai absorver menos água e você precisa colocar menos farinha também. Então eu vou colocar purê de abóbora aqui, tem uma xícara. Vai também um ovo, umas 3 ou 4 colheres de sopa de leite. Aqui eu tenho 4 colheres de sopa. Depois a gente pode colocar um pouquinho mais, se a gente achar que tá muito dura, ou se a gente achar que ficou muito mole, a gente coloca um tiquinho mais de farinha. A gente vai ajustando de acordo com a consistência da massa. Eu vou mostrar pra vocês como é que a massa tem que ficar. Vai também uma xícara de farinha. Eu tô usando a farinha de trigo, que é mais tradicional, mas dá pra fazer sem glúten, dá pra fazer com farinha de aveia ou até com farinha de arroz. E agora a gente vai para as especiarias que vão dar o toque especial dessa receita. Algumas versões incluem açúcar na massa. Eu não vejo necessidade de colocar açúcar. Não sou uma pessoa que tem um paladar assim tão doce. Para mim, o doce da abóbora já é suficiente, principalmente se você deixar ela cozinhar com pouca água ou se você assar, porque ela vai concentrar e o sabor adocicado dela fica mais intenso. Então essa é uma dica também, que aí você consegue de repente não colocar açúcar nessa massa. E aí as especiarias também já vão dar um saborzinho especial. E são especiarias que super combinam com abóbora. Quando você vê que a pessoa faz torta de abóbora, alguma coisa assim, geralmente são essas especiarias, porque realmente elas combinam muito com a abóbora. Eu vou colocar canela. E aí as especiarias são a gosto, tá? Você pode colocar mais ou menos. Eu gosto bastante de canela
Então, geralmente, acabo me empolgando um pouco. Vai também uma pitadinha de cravo em pó. Mas o cravo, ele é bem intenso, então eu não coloco muito. E vai também um pouquinho de noz moscada, que eu também adoro e super combina. E por último, a gente vai colocar uma colher de chá de fermento químico, aquele para bolo, que vai ajudar a ficar mais fofinho. E eu quase ia esquecendo uma pitada de sal, que vai ajudar a equilibrar os sabores também. Essa é a consistência da massa que eu quero. Ela é uma massa de panqueca mesmo. É uma massa que é líquida, mas não tão líquida quanto a de um crepe. Porque eu já falei aqui no canal que quando a gente faz crepe, para ele ficar mais fininho, a massa tem que ser mais líquida, para a gente conseguir espalhar mais na frigideira e conseguir justamente fazer uma massa mais fina. Já a panqueca, a gente quer colocar aos pouquinhos ali na frigideira, mas a gente não quer que ela espalhe demais, para ela poder crescer e ficar mais altinha. Então a proposta é um pouco diferente. Mas também não é uma massa que você consegue modelar. Se você fosse fazer para conseguir modelar, ficaria mais pesada. Ela perderia um pouco essa aeração da panqueca ou de um bolinho de chuva, por exemplo, que você teria que colocar muita farinha ali para conseguir modelar. E se você não quiser fazer na frigideira, também dá para fazer na air fryer. Você pode fazer como se fosse um bolinho de chuva de air fryer. Você vai pegar umas forminhas que possam ir na air fryer, tipo forminha de muffin, de cupcake, e aí você vai colocar essa massa, vai levar para air fryer a 180 graus até ela virar como se fosse um bolinho. Também dá certo. E olha só que cor linda que fica essa massa, gente, só com a abóbora. Eu adoro quando a gente consegue, assim, uma cor bonita só usando ingredientes naturais. Eu não sou muito fã de usar corante artificial. Primeiro porque geralmente os ingredientes não são muito legais. Segundo que eu acho que é uma coisa a mais que você está colocando, adicionando um custo na sua receita, à toa. E eu acho que a gente se acostumou tanto com ver as coisas industrializadas com uma cor tão intensa, tão viva por causa dos corantes artificiais, que a gente às vezes esquece que a cor natural do alimento não é aquela. Então eu acho muito legal quando a gente tem um ingrediente que tem aquela cor assim viva dele mesmo. Ah, e tem mais uma dica aqui, que lá no vídeo da Almita eu falei que sempre que eu faço purê, eu gosto de usar o espremedor de batata para ficar bem lisinho, porque às vezes só com garfo ainda ficam uns gruminhos. A abóbora, mesmo cozinhando como eu fiz no vapor, sem ser com água, geralmente ela fica bem macia. Então pode ser que até mesmo com garfo você consiga um purê bem lisinho. Mas aí o ideal para essa receita aqui é uma coisa bem lisinha mesmo, que aí vai ficar mais uma panquequinha, né? Não vão ficar uns pedacinhos. Mas isso também vai do seu gosto. Se você gostar dos pedacinhos, você pode fazer uma coisa mais pedaçudinha, né? Não tem uma regra. Eu vou levar as panquecas aqui para a frigideira. Tem uma frigideira antiaderente, mas eu vou colocar um pouquinho de azeite porque eu quero que elas deem uma douradinha. E aí eu vou pegar aqui o meu spray de azeite, mas esse spray aqui, ele não é muito bom não, porque ele não espalha muito bem. Então eu vou espalhar com um pincel. E enquanto a frigideira está aqui esquentando, eu quero que você me conte uma coisa. Você sente prazer, você gosta quando você pega um restinho de um ingrediente que estava na geladeira, esquecido, você não sabia o que fazer com ele? E aí você tem uma ideia, você vem e fala, nossa, olha só, era isso que eu precisava para usar aquele restinho de abóbora que estava na minha geladeira. Ou então quando você descobre que você consegue usar uma determinada parte do ingrediente que você não sabia que dava para usar, por exemplo, a semente da abóbora você joga fora, mas aí você descobriu que você consegue fazer uma coisa totalmente diferente com ela. Então, eu tenho um convite para você. Agora você pode apoiar o trabalho da Cozinha Sem Chefe, sendo um membro aqui do canal, para receber conteúdos exclusivos. Sempre com receitas fáceis, práticas, pensando em ingredientes acessíveis e como a gente pode aproveitar o que a gente já tem em casa. E, além disso, todos os meses eu vou criar alguns vídeos, uma série de vídeos do que a gente vai fazer com o mesmo ingrediente. Já tem alguns vídeos exclusivos lá para os membros e eu acabei de gravar essa semana uma série de vídeos com várias receitas usando o mesmo repolho. Quantas receitas diferentes você acha que um repolho que estava na minha geladeira rendeu? É isso que os membros do canal vão descobrir no final desse mês, que é quando esse vídeo vai pro ar. E para te dar um gostinho do que você pode esperar com essa série de vídeos que tá aí a cada mês, é por isso que eu trouxe essa receita aqui usando a abóbora. E aí o próximo vídeo aqui do canal vai ser uma receita usando a semente da abóbora. Mas é uma receita diferentona. Não é uma receita assim, pega a abóbora, torra no forno e faz um petisquinho. Não, não, não. A gente vai fazer um bolinho com a semente da abóbora. Super fácil, super prático. E você vai parar de desperdiçar aquela semente da abóbora que você jogava no lixo, ela vai virar um bolinho. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, que vai te ajudar a ter mais inspiração na cozinha,
a olhar para os alimentos de uma outra forma, usar os alimentos como um todo, economizar, que isso é bem importante, e também evitar o desperdício, que também é uma coisa muito importante. Eu tenho certeza que você vai amar ser membro aqui do canal. Eu sempre trago essas ideias para todos os vídeos que eu faço aqui no canal, porque essa é a essência do Cozinha Sem Chefe. Mas aí agora os membros vão ter ainda mais vídeos nessa pegada, porque são vídeos que também dão mais trabalho para gravar, são séries de vídeos, então vão ser vídeos exclusivos para quem quiser apoiar o trabalho aqui do Cozinha Sem Chefe. Então esse era o convite, a frigideira já esquentou e bora colocar nossas panquequinhas. E aí para fazer as panquequinhas, eu vou simplesmente pegando porções de massa e colocando com uma colher aqui. E aí você pode fazer do tamanho que você quiser. Vou deixar aqui em fogo médio. E é opcional, mas você pode tampar, que aí elas vão crescer um pouco mais, ficarem ainda mais fofinhas. Espera dourar bem de um lado, que ela vai firmar e vai ficar mais fácil de virar. Olha que bonitinho, gente. E agora é só a gente esperar, deixar dourar do outro lado. E aí eu vou, ó, repetir o processo com o resto da massa. Com uma xícara de purê de abóbora, eu consegui fazer 6 panquecas. Não é incrível o quanto que uma abóbora me rendeu? E normalmente, depois de fritos, os bolinhos são mergulhados em uma calda de açúcar ou simplesmente passados ali numa mistura de açúcar e canela, assim como a gente faz com os nossos bolinhos de chuva. Eu particularmente gosto de polvilhar só uma canelinha, que eu acho que já dá um toque especial. Mas eu coloquei aqui uma opção, se você não estiver numa vibe tão saudável, você também pode colocar esse caramelo salgado, que eu ensinei a fazer lá no vídeo de crepe francês e que também combina super com as nossas panquequinhas de abóbora. Tenho certeza que vocês vão amar essas panquecas de abóbora, uma opção diferente, nutritiva, gostosa para o seu café da manhã ou com um lanchinho. E é super prática também, você pode fazer a mais e aí você deixa na geladeira ou pode até congelar. E aí na hora que você for comer é só levar para o micro-ondas, para a frigideira ou até colocar na torradeira, que vai ficar maravilhoso. Espero que tenham gostado da receita. Quando fizer a receita, me marca lá no Instagram que eu quero ver. E é isso, beijo e até o próximo vídeo. E já fica ligado aqui porque no próximo vídeo a gente vai fazer uma receita usando as sementes da abóbora.